Olá, que prazer estar junto com você outra vez. Saúde é um assunto que interessa a todo mundo, é a grande preocupação nossa, porque nós só podemos desfrutar da vida dependendo da qualidade da nossa saúde. E a nossa saúde, para ser mantida assim, é preciso de muita coisa, um esforço pessoal, alimentação e cuidados. Os cuidados, às vezes, custam caro. A gente paga por esse cuidado. Mas será que quando a gente paga, a gente está recebendo o cuidado que precisa? Será que o serviço público de saúde, os hospitais que nós pagamos, será que eles estão prestando o serviço pelos quais pagamos? Saúde é o tema deste Pode Tudo. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto e alguns outros sobre a saúde nos seus mais variados aspectos está o médico cirurgião geral, Dr. Haikal Helou. Prazer receber o senhor aqui. Prazer. Obrigado pelo convite. E árabe também, descendente de árabe. Somos. Somos, é verdade. Embora seja meio confuso por lá, né? Vai ser sempre. Aquilo tem história. O doutor Haikal, ele presidiu a Associação dos Hospitais Prestadores de Serviço de Alta Complexidade do Estado de Goiás e hoje preside o Conselho Administrativo desta associação, que reúne vários hospitais, os mais importantes porque são hospitais que tratam de problemas complexos de saúde, daí até o nome da associação, de alta complexidade. Nós temos vamos começar falando de Goiânia e de Goiás, nós temos uma qualidade de serviço hospitalar boa em Goiás? Sim, eu posso provar, mas primeiro explicando o nome da associação. Na fundação, alguém sugeriu a Associação dos Hospitais de Alto Custo. Alguém falou, gente, fica muito antipático, né? Fica parecendo... Aí alguém falou, então bota a alta complexidade que serve o mesmo propósito sem gerar a antipatia do alto custo. Então a alta complexidade é onde você tem uma internação, uma cirurgia, cuidados intensivos, onde você tem múltiplas especialidades, você funciona 24 horas. É esse o conceito. Essa pergunta foi uma pergunta que nos atormentou durante anos. Por que os nossos governadores vão morrer em São Paulo? Por que os nossos empresários, por que aqueles que moram em Goiânia, quando frequentam um restaurante, eles frequentam em Goiânia? Quando eles vão para uma boutique, uma loja, um cinema, mas quando eles precisam se tratar, eles vão para São Paulo. A primeira conceito que se teve na época era a hotelaria. Isso é um conceito que ainda algumas pessoas dizem, a hotelaria lá é melhor. E eu digo, me mostre alguém que foi para São Paulo porque a comida do hospital é melhor. As pessoas vão para São Paulo, ou para Atlanta, ou para Nova York, ou para Paris, porque elas têm medo de morrer onde elas estão. As pessoas procuram nessas instituições fora de Goiás segurança. A hotelaria é algo que, um plus, sem dúvida, mas ninguém viaja para ficar doente a 1.000 quilômetros de casa por conta de comida. As pessoas vão porque lá elas se sentem seguras. Então, essa foi uma pergunta que nós tivemos. Nós somos seguros? E aí, obviamente, nós não podemos nos autoavaliar. Então, nós contratamos uma empresa de São Paulo, uma empresa que faz um programa de avaliação de qualidade assistencial, de resultado. O que você quer saber de um hospital? Quantas pessoas morrem? Morrem por quê? Quanto tempo elas ficam internadas? Qual é o custo assistencial? Tomou antibiótico? Que antibiótico? Por quanto tempo? Esses números precisam ser analisados e depois comparados. Eu tinha um professor de física que dizia que você não mede nada se você não puder comparar. Professor de física do 2º grau, Coronel Bastos. Ele dizia, 1 hora conversando com a bela mulher parece 1 minuto, 1 minuto com a mão na chapa quente parece a eternidade. Então saiba que muito ou pouco tem que ser comparado com algo que você já conhece. Então nós fizemos isso, contratamos uma empresa que analisa números frios. Morreu? Morreu quanto? Morreu onde? Morreu na UTI? Morreu no quarto? Morreu de quê? E aí nós passamos, esses números são auditados, verificados e comparados.
E aí foi publicado há 2 meses atrás os indicadores de qualidade assistencial do grupo APASEG. Então foi divulgado com ampla cobertura da imprensa. Nosso índice de infecção é melhor do que a média nacional. O índice de óbito de pacientes internados é melhor do que a média nacional. Isso quer dizer que somos seguros, dentro da média nacional somos mais seguros. Por que as pessoas continuam indo para São Paulo? Porque essa percepção envolve, acima de tudo, uma conscientização do cliente. O cliente busca segurança. Quando ele encontra, ele reconhece. Como é que você busca algo que você não... O que é um ambiente seguro? Eu digo isso, tem 20 anos, eu escrevi um artigo 10 anos atrás no Popular, ou mais, 13 anos atrás, dizendo, vá para onde você quiser, mas lute para que aqui melhore, para que um dia você não tenha aqui mais. Né? Então, assim, 13 anos atrás, mais jovem na época, empolgado com a ideia, querendo que as pessoas... E aí eu te digo, a percepção de segurança nunca foi tão grande quanto foi na pandemia. Porque na pandemia os hospitais ficaram lotados. E eu recebia muito mais ligações de pessoas pedindo transferência do que pedindo vaga. Pessoas dizendo, meu pai adoeceu, está num lugar aqui que eu nunca ouvi falar, pelo amor de Deus, consigam a vaga para ele. Dizendo, não temos vaga, Goiânia está lotada. Anos de congressos, entrevistas, artigos, não surtiram o efeito de uma pandemia, quando as pessoas de fato precisaram internar e buscaram aqueles hospitais que elas confiavam e não havia vaga. Então, assim, nós somos seguros, eu te digo, com segurança, e posso provar através desses números. Nós somos tão seguros quanto Porto Alegre, quanto Curitiba, quanto Belo Horizonte. E esses moradores dessas capitais não saem correndo de madrugada para São Paulo como o goianiense sai. Então, o goianiense, em algum momento, aí você pode dizer, não sei se comunicam mal, estou ouvindo isso pela primeira vez. É uma realidade. Nós precisamos interagir melhor. Tem a UNA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação, que faz esse trabalho com os hospitais, né, e depois confere um selo, não é? E assim, isso é um meio para um fim. Sim. Então, assim, é interessante que o hospital, porque o que você, em qualquer processo de certificação, ele te diz, o padrão é esse. Quantos % desse padrão você consegue atingir? Esse é o padrão, isso é considerado bom padrão. Isso aqui é a qualidade. Você consegue seguir isso? Agora, como é que você sabe se deu certo ou não? É avaliando o resultado. Eu posso, por exemplo, te dar uma receita dizendo pizza se faz assim. Isso de farinha e tudo. Isso garante que você vai me entregar uma pizza igual eu como na... Eu cito esse exemplo da pizza que é muito fácil. Na pandemia, eu tenho um filho que tem bronquite asmática. Então eu fiquei com muito medo de pegar o vírus, levar para dentro de casa e contaminar meu filho. Na época a gente estava com muito medo. E eu costumo almoçar na rua 5 vezes por semana. E eu comecei a sentir falta de coisas que eu comia na rua. Eu disse, vou aprender a cozinhar em casa. Então eu pegava receitas de pessoas que fazem isso a vida inteira, pessoas que eu conheço, e levou 5 anos para minha pizza ficar boa, né? Usando a mesma receita, porque eu descobri que 1 grama a mais de farinha muda, que a força da farinha, se ela é PW 450 muda, se ela é 300. Então, assim, a ONA, ela veio como um padrão a ser seguido. Seja a ONA Joint Commission International, acreditação canadense, você tem diversas, NIARO, você tem diversos padrões, mas o que é infalível é a avaliação do resultado. Então você avalia quantas pessoas foram atendidas e o que aconteceu com essas pessoas. Então as duas coisas são complementares. Você está falando aí, você citou a hotelaria dos grandes hospitais de São Paulo, né, que são referência, Vila Nova Star, a Beneficência Portuguesa, o Albert Einstein, né, são hospitais de referência. Eles vão, os políticos normalmente, parlamentares e ex-parlamentares, e governadores, ex-governadores, vão para lá até porque eles possuem um plano de saúde vitalício que eles recebem mesmo que termine o mandato, né? Então eles vão se tratar lá. Mas quando eles vão, eles acabam levando a fama, né? Olha, São Paulo deve ser muito bom, porque se ele foi para lá,
Por que não há um trabalho aqui como hotel? Hotel, você tem lá hotel 5 estrelas. Né? Hotel 5 estrelas. Mas você não tem um hospital 5 estrelas. Sempre quando fala hospital 5 estrelas, é hospital 5 estrelas da hotelaria, da beleza, do luxo, não da qualidade do serviço que ele presta. Mas, Cassim, aí eu volto à mesma coisa. Uhum. Quando é que você foi no hospital e disse, boa tarde, bom dia, eu vim me internar, eu quero o seu índice de infecção hospitalar antes de me internar? Lógico que não. E as pessoas dizem, é muito antipático isso. Meu amigo está lidando com a sua vida. Você está preocupado em ser amado pela pessoa ou se sentir seguro? Pois nós fizemos uma campanha 20 anos atrás. Hospital que é hospital tem que ter gerador. Goiânia falta luz, quando o tempo nubla já falta energia. Você está no meio de uma cirurgia ou internado numa UTI, falta energia. Ninguém lembra disso hoje. Todos os hospitais hoje tem gerador e a maioria bota na porta para o paciente ver que tem gerador. Então, por quê? Porque houve uma percepção da sociedade que a falta de gerador traz insegurança. Agora, o político ele é um reflexo da sociedade. Os políticos não são melhores nem piores do que a sociedade. Eles são escolhidos e oriundos do nosso meio. São tão ruins quanto nós. E eles têm essa mamata de um plano vitalício. O cara fica 4 anos no Senado, na Câmara dos Federais. Ele tem um plano que paga tudo aonde ele quiser. Nós citamos São Paulo, mas se ele quiser ir para o exterior e quiser ir para os grandes, ele vai. Por que esse pessoal vai para São Paulo? Ele não é diferente do grande empresário, ele também vai para São Paulo. Ele não é diferente do grande sindicalista, ele também vai para São Paulo. As pessoas vão para... Eu estou citando São Paulo porque é o mais comum. Eu vivi isso no Rio de Janeiro. É interessante, eu fiz minha residência no Miguel Couto de 99 a 2002. Qual era a fala comum no Rio de Janeiro naquela época? Os melhores doutores do Rio de Janeiro, o doutor Vasco e o doutor Varig. Pega a ponte aérea e vá para São Paulo. Abriu um hospital uma época, chamava Rio Mar. A propaganda dele é: você não precisa ir mais a São Paulo, cirurgia cardíaca de segunda a quinta. Né? Então, hoje não existe no Rio mais. Hoje, quando você cita Vila Nova Star, ele surgiu como Grupo Dor no Rio de Janeiro, que hoje, depois abriu o Copa Dor e o Copa Star. Então, hoje o carioca se sente seguro no Rio de Janeiro. Ele vai para São Paulo, vai por segunda opinião, como muita gente de São Paulo vai para o MD Anderson, ou vai para o John Hopkins, ou vai para o Slow Catering. Então, São Paulo não é o ponto final. É o ponto final para o goianiense, ou para alguns goianienses. O paulistano, às vezes, ele quer ir para Paris, ou para Londres, ou para Nova York. Mas por que o goianiense busca tanto São Paulo? Porque ele se sente inseguro em Goiânia. Então, nós conseguimos atingir um grau de segurança que nos orgulha, porque foi um trabalho de 10 anos muito forte. Como transmitir isso para as pessoas? É uma pergunta que nós fazemos para nós o tempo inteiro. É através de um congresso, simpósio. Então, foi feita uma matéria grande no Popular, isso ficou uma semana em exibição, 2 semanas. Quem leu? Notícia ruim vende muito melhor do que notícia boa, né? Mas, é uma cultura. Eu te diria o seguinte: tudo estaria resolvido se amanhã o nosso paciente estudasse e dissesse: segurança é isso. Um lugar que não tem determinados, não tem comissão de infecção hospitalar, não tem plantonista 24 horas, não tem certificação, esse lugar não é seguro, eu não quero ficar aqui. O usuário, normalmente, ele busca um lugar que é bonito e que as pessoas são educadas. Esse é o critério. Eu gosto muito, as pessoas lá são muito educadas. Você vê todo mundo uniformizado, atendeu, recebeu. Muito bom. Dá a impressão que o hospital, se fala, se aqui está desse jeito, lá dentro, então deve ser maravilhoso. Ainda, né? E você ouve coisa do tipo: aqui é muito fácil de estacionar, eu gosto de vir para cá, meu pai morreu aqui, minha mãe morreu aqui, eu conheço todo mundo. Bom, mas seu critério é esse? Então, o que perguntar? Se você não sabe o que está procurando, você não vai achar. Mas tinha um político, Brasília teve esse problema de qualidade hospitalar, tanto é que não sei se o Tancredo Neves ou o Ulisses Guimarães dizia que o melhor hospital de Brasília é o avião da ponte aérea para São Paulo. Pois bem. E tinha já nessa época o hospital de base, que era um grande hospital. Tancredo foi atendido primeiro lá, depois foi para São Paulo. Acabou indo para São Paulo, mesmo naquela época sendo um bom hospital. Ele melhorou muito e outros hospitais foram criados em Brasília, mas tinha até mesmo em Brasília esse conceito. Mas Brasília é o maior exemplo que nós temos no Brasil desse. Brasília tinha um conceito muito ruim.
A medicina em Brasília tinha um conceito muito ruim. As pessoas diziam isso com frequência. A morte do Tancredo foi um divisor de águas, porque um conceito que era meio que folclore passou a ser uma certeza: Brasília não é seguro. E os hospitais de Brasília tiveram que provar, antes de qualquer hospital no Brasil, de que eles eram seguros. Então a cultura, essa história que eu conheço, e é a história que circula para onde você procurar as pessoas que fizeram essa história. A primeira reunião da ANAP, da Associação Nacional dos Hospitais Privados, foi em Brasília. Quem capitaneou isso? Um médico, dono do hospital em Brasília. Então, quem primeiro começou a dizer, peraí, nós temos segurança, foi em Brasília. Por quê? Por causa da morte do Tancredo. E o que aconteceu? Em 15 anos, os hospitais de Brasília deram um salto de qualidade e segurança brutal. De você ver hoje pessoas saindo de Goiânia para ir a hospitais em Brasília, quando 15 anos atrás, eu, no contrário, o brasiliense vinha se tratar em Goiânia. Melhoramos Goiânia, melhorou Brasília. Hoje, a própria Constituição garante, a Constituição de 88, garante um volume grande de dinheiro para a saúde. Dinheiro, assim, a gente chama de dinheiro carimbado, né, que é obrigatoriamente gasto na área de saúde, embora a área de saúde também seja uma palavra muito genérica, né, muito aberta, muito extensa, mas se gasta aquilo que o orçamento demanda. E ainda assim, há uma reclamação enorme quanto à falta de recursos para a saúde. Olha bem, é uma frase feita que a gente ouve sempre, principalmente de políticos, de líderes sindicais, de alguns pacientes: falta verba para a saúde. Há um conceito que a gente descobre com o tempo que ele é só teórico. Por exemplo, a saúde no Brasil. Quando alguém fala, não, porque a saúde no Brasil, você já sabe que ele não sabe o que está falando, ele está mentindo. Porque a saúde em Porto Alegre é diferente da saúde em Porto Velho. A saúde em Belo Horizonte é diferente da saúde em Goiânia. Não existe uma realidade Brasil. Cada região, pega Maringá, é um exemplo para o país inteiro. Pega o que as pessoas passam em Aracaju, São Luís, em São Paulo. Então não existe uma saúde Brasil. Dinheiro há. Ele normalmente, nós chamamos de desperdício duas coisas: a incapacidade, a inoperância e a corrupção. O cálculo que existe hoje, universalmente aceito, é de que 30% do que se gasta em saúde é desperdiçado. Seja através da falta de qualidade, seja através da corrupção. São os dois vertentes que nós temos na área de saúde. Então, assim, há dinheiro? Há. Agora, nós vemos, por exemplo, saiu uma medicação agora de 16 milhões de reais, uma dose. E a pessoa vai na justiça e o juiz diz, não, é um caso de vida ou morte, eu determino. Esse dinheiro não é criado do nada. Para que alguém receba uma medicação de 16 milhões de reais, milhares não serão vacinados. Não serão acompanhados em determinados procedimentos ou não terão determinadas cirurgias. Não se cria uma nova verba. Então, a judicialização na saúde é uma coisa que tem sido discutida com muita frequência. Aquele indivíduo é preponderante sobre aquela comunidade, a verba é uma só. A outra coisa que se discute, o envelhecimento da população. Né? Hoje, quando alguém morre com 70 anos, a vasta maioria vai dizer, mas morreu novo. Né? 30 anos atrás, se ouvia isso de quem morreu com 40 ou 50. Então, se a população envelheceu, as doenças da idade ficaram mais preponderantes. Morrisse de tuberculose não morre mais, morrisse de varíola não morre mais. Então, sim, a população envelheceu, a população cresceu, os recursos são finitos, a judicialização na saúde desvia parte, porque não há uma programação. A Secretaria de Estado ou de município faz uma programação, chega uma ordem judicial e diz 16 milhões para aquele remédio, a programação já mudou. Então, sim, aonde esse dinheiro é aplicado e como ele é aplicado faz a diferença. O que eu vejo muito? Nós temos em vários lugares do Brasil, Goiás não é exceção, hospitais de altíssima qualidade. Eu citaria, por exemplo, aqui em Goiânia, sem pensar duas vezes, o GOL. É um hospital de altíssima qualidade. Quantas pessoas morreram esperando uma vaga no GOL? Então, para quem conseguiu entrar, vai ter o melhor do mundo. Para quem não conseguiu entrar, morrerá num leito de UPA ou de CAIS esperando uma vaga que nunca chegará. Você falou aí a respeito do desperdício que há pela corrupção, pela incompetência. Há pouco tempo, semana passada, ou há 15 dias, o Ministério da Saúde do governo atual,
que criticou tantos outros governos, incinerou 108 milhões em remédios vencidos. 108 milhões em remédios vencidos e equipamentos ainda com prazo de validade. Olha bem, 108 milhões não é o troco de cigarro, o troco do café. Então, a gestão é fundamental também, não? Em todos os sentidos. Você está citando a área... O professor Gonçalo Vetina, que é um dos grandes mestres que nós temos no país, ele diz: toda saúde é pública. Não existe saúde privada e saúde pública. Nós temos prestadores privados e estatais, mas constitucional... na Constituição. Vamos lá, na Constituição. Tem algumas palavras que a gente acaba... Então, assim, na Constituição diz que a saúde é um direito do povo e tem que ser garantido por todos. Então, assim, no setor privado, há desperdício constante. Atenda um paciente e não peça um exame para ele. Ausculte. Quantas vezes eu ouvi de paciente: o senhor é o primeiro que bota a mão em mim, eu já fui em 10 médicos e... Ou o paciente chega com a pasta de exames e te entrega. Eu digo: eu quero ver você, os exames eu vejo depois. Né? O desperdício está em todas as esferas e às vezes ele é esperado. A pessoa diz: não, eu quero uma prótese da Alemanha, quando uma prótese feita aqui em São Paulo pode resolver o seu problema, mas a diferença de preço é 400 vezes. Então o desperdício existe em todos os lugares. Existe na prestação privada, na prestação pública, existe na cultura das pessoas. Médico que não pede exame é médico preguiçoso. Então as pessoas vão com a expectativa. Como é que o negócio funciona hoje na prática? Você acorda amanhã com uma dor de cabeça, uma cefaleia. Você vai procurar quem? Você vai procurar um neurologista amigo seu, um neurocirurgião que você conheça. Ele vai dizer: olha, você está hipertenso, sua dor de cabeça é da hipertensão, vou lhe mandar um colega cardiologista. Que vai dizer: você é hipertenso porque você é sedentário. Vou te mandar um fisiatra. Ele vai dizer: você é sedentário, está problema na coluna. Você vai no final. A via sacra. Quem é que não gosta disso? A maioria gosta. Nossa, eu fui em 15 médicos nas últimas 2 semanas, todo mundo me viu. Você foi em 15 médicos, você não tem um para chamar de seu. Você fez 4 ressonâncias diferentes, 10 tomografias. Minha mãe é falecida, mas eu lembro minha mãe, pouco antes de falecer, alguns anos antes de falecer, começou a cair. Levei numa geriatra amiga minha, acabou a consulta, ela me chamou e disse: olha, sua mãe está tomando a mesma medicação 3 vezes. Uma foi prescrita pela neurologista, a outra pelo cardiologista e um não conversou com o outro. Então nós vivemos num mundo em que o desperdício é a regra. O desperdício então faz exame, 80% dos exames hoje feitos dão normais. E 80% dos exames feitos não são nem buscados. A pessoa faz o exame e ela melhora, ela não vai buscar. Então, desperdício você tem na área estatal, na área privada, você tem no paciente que não tem dinheiro, no que tem dinheiro. Há uma cultura de que quanto mais, melhor. Citando o professor Gonçalo mais uma vez: se todo mundo pode ir a todos os lugares na hora que quer, eles irão. Eles irão. Uma curiosidade na conversa que a gente estava tendo antes aqui de gravar, o doutor Raical disse que não faz check-up, não vai em médico. Porque ele não gosta dos colegas dele, né? Não, é porque eu tenho medo de ficar doente. Isso é uma... Tem gente que tem medo de aranha, nunca viu uma aranha. Tem gente que tem medo de elevador e nunca viu o elevador cair. Eu tenho medo de um diagnóstico que alguém diga: poxa, tarde demais. Se você tivesse vindo 2 anos atrás, agora... Então eu fico com medo de fazer check-up, e o medo é do resultado e do tratamento. Medo não é nem... Não, medo de morrer não vou morrer. Não é do exame, é do resultado do exame. Não, do resultado do exame e o que vem a seguir, né? Fazer quimioterapia. Eu tenho pavor, eu passei isso com meu pai, com meu tio, eu tenho muito medo do tratamento, mais do que da doença. A gente está falando de dinheiro, dinheiro é fundamental para poder bancar o custo que o hospital tem. Então, se o dinheiro é importante para o hospital, é importante para o paciente, que ele precisa ter um recurso para pagar esse tratamento que ele está buscando. Muita gente, para poder equilibrar isso, ele vai num plano de saúde. Perfeito. Hoje os planos de saúde conseguem satisfazer a necessidade dos hospitais credenciados? Não tem ninguém satisfeito. E essa é a primeira pergunta: o porquê? Não tem ninguém satisfeito. Numa equação que ninguém está satisfeito, ela precisa ser melhor analisada. Você tocou num ponto espetacular, porque olha só, nós já somos mais antigos do que a média, né? Nós vivemos uma época em que tinha... Interrompendo só, Calpu Peixoto dizia:
Eu sou jovem há mais tempo. Há mais tempo. Somos jovens há mais tempo. Então nós pegamos a época do INAMPS. Nós pegamos a época do plano de saúde. INPS. INPS virou INAMPS, depois virou SUS. Né? Nós pegamos a época em que o paciente ou era particular ou era do INAMPS. Tinha que ter carteirinha do INPS. Né? E aí surgiu o advento do plano de saúde. O que é o plano de saúde? É um intermediário. Ele passa a ficar entre você, que é o paciente ou cliente, e eu, que sou o prestador, o médico ou a instituição, a clínica. E ele faz o seguinte, ele cobra todos os meses na expectativa de que você não fique doente, certo? E ele me paga. E acabou que, com o tempo, esse intermediário passou a nos afastar. Então, hoje, a relação do paciente não é com o médico, com o hospital, é com o plano de saúde. E o coadjuvante passou a ser o ator principal. Então, todo paciente diz, eu ouço isso 5 vezes por dia. Eu pago 10 mil reais por mês, eu, minha mulher e meus filhos no plano de saúde, e quando eu preciso eu não consigo fazer exame. Aí você senta com o dono de hospital e diz, olha, eu recebo 300 reais um ultrassom. Eu recebo 100 reais uma consulta. A minha manicure cobra 150. Então, assim, há uma percepção da quebra da cadeia de valores. O que é justo? Você está pagando o que é justo ou está pagando mais ou menos? O que eu recebo é justo? Essa é uma discussão constante. Nós estamos discutindo, inclusive, agora, dar uma visibilidade, envolver o paciente na discussão. Porque quando ele paga o plano de saúde, ele chega no hospital e exige. Eu paguei. Eu pago o plano de saúde todo mês, eu quero, mas esse dinheiro não chegou para mim, não chegou para nós, ele pode ter sido gasto em outra coisa. Então, assim, esse afastamento entre quem paga e quem cuida foi providencial e ele tem que terminar. Então, agora, ou conversamos os três, o plano de saúde, o prestador, que é médico, ou pessoa física ou pessoa jurídica, e aquele que paga todo mês. Pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica. Ele normalmente não quer participar da discussão. Ele diz, eu paguei, eu quero usar. Quer usar o quê? Quando? Como? Você precisa, de fato? Você precisa fazer check-up a cada 2 meses, 3 meses? Então, assim, há um desequilíbrio. Eu não vejo hoje ninguém satisfeito, ninguém sorrindo. Seja o paciente ou o cliente, dependendo do ângulo, seja o prestador, seja o plano de saúde. Sim, e de modo geral, todo mundo está afiliado a algum plano de saúde tem insatisfação. Mas por quê? O IPASGO, que é um grande plano de saúde do Estado, o IPASGO, que congrega os servidores públicos estaduais, hoje tem um balaio de reclamações. Por quê? O que aconteceu? Essa é a resposta do milhão. Aonde aconteceu? Mas ela tem ela deixa rastro. Ela tem uma história, né? Assim, quanto é que se paga no IPASGO? Quanto é que se recebe? Quanto é que o IPASGO repassa? Quanto é que ele consome? E, assim, eu não sou funcionário público, certo? Mas se eu fosse funcionário público, ou se eu queria entender. Eu queria participar dessa história. Eu pago todo mês. Eu fico chocado quando eu vejo, por exemplo, funcionário público do município. Ele é descontado todo mês na folha para o IMAS. E o IMAS estava fechado há pouco tempo. Mas peraí, então por que estão me descontando todo mês? Quer dizer, essa dissociação entre causa e resultado, né? Quer dizer, todo mês eu sou descontado e quando eu preciso eu não sou usado. Eu quero meu dinheiro, então não desconta. Eu não vou ser atendido no desconto, eu vou comprar um plano de saúde, isso vai me ajudar. As pessoas precisam se envolver no problema delas, não vai aparecer um salvador da pátria. As pessoas ficam esperando um prefeito ou um governador. O usuário que está sendo descontado todo mês tem a obrigação e o direito de ir lá e saber o que está sendo feito com o dinheiro dele. Por que está ruim o atendimento? Não é favor. Seu salário está sendo descontado, você está pagando. O que você está pagando é justo ou não é? Precisa pagar, mas se eu pagar mais, eu vou ter o que a mais? Ou eu estou pagando mais do que precisa? O que eu recebo é compatível com aquilo que eu pago? Essa pergunta precisa ser feita. Então, as pessoas que pagam não perguntam, as pessoas que prestam serviço não prestam contas, aqueles que estão no meio. Então, é uma situação de insatisfação total e a marca principal desse mercado é desconfiança, ninguém confia em ninguém. Quando eu assumi a associação 15 anos atrás, minha primeira meta, e a primeira que eu abandonei, era ganhar o coração das pessoas. E as pessoas precisam entender que nós somos investidores na área de saúde, que nós corremos um risco montando um hospital. Ninguém gosta de dono de hospital.
paciente não gosta, o plano de saúde não gosta, o médico, todo mundo se sente um explorado, né? Eu dizia aos colegas, você só consegue exercer a plenitude da sua profissão porque existe um microscópio, que existe um tomógrafo, uma UTI para o seu paciente. Isso foi um risco que eu corri. Nós investimos em algo para que você possa exercer a sua profissão na plenitude. Desistir. Assim, ninguém ama dono de hospital, ninguém vai amar nunca, mas respeite. Entenda que aquilo teve um investimento, que aquilo correu. Eu falo, dono de hospital feliz investe em hospital, dono de hospital triste compra boi. E a hora que você ficar doente, não é o boi que vai te salvar. O doutor Raical, ele é dono do Hospital Santa Mônica, aqui em Goiânia. Não está comprando boi ainda não, né? Não, porque meu pai tinha uma visão de que dono de hospital que tem boi, investe em boi e não investe em hospital. Um erro estratégico. Hoje, se eu tivesse boi, eu estaria muito mais seguro e tranquilo do que eu tenho hoje. Minha família só tem um hospital. Nós dependemos 100% do resultado operacional do hospital. Um hospital hoje que tem um volume neurocirúrgico que é o maior do estado, que tem 96% de taxa de ocupação, nós estamos lotados o tempo inteiro, e uma insegurança financeira. Quer dizer, se eu estou cheio... Porque o doutor Hugo Frota, do Hospital São Francisco, fala, pai dele dizia, e ele repete, e dizia, nós achávamos que quando o nosso hospital ficasse cheio, nossos problemas iam ser resolvidos. E hoje nossos hospitais estão cheios, não resolveu o problema, ainda criou-se outros problemas. Então, é um momento, e nós vamos, isso é assim, não dá para adiar mais, é o momento de sentarmos todos numa mesa e discutirmos o equilíbrio do sistema, a sustentabilidade. Como presidente do Conselho de Administração da Associação de Hospitais Privados de Alta Complexidade, o que está sendo feito, pode ser feito, pensa-se em fazer para que essas três partes, né, quem paga, quem intermedia e quem recebe, possa encontrar a solução? Eu não posso dar spoiler, estragar a surpresa, porque ela está vindo. Se você quiser, daqui umas 2 semanas, mas o que eu posso te dizer, nesse mundo não se pode achar. Você tem que saber. Então nós contratamos uma empresa de renome nacional, chama Planisa, que fez e nos entregou essa semana um estudo de custos. Então, quanto é que custa eu cuidar do Cassim nessa situação? Quanto é que custa? Porque a partir do momento que eu sei que custa 10 pitangas, se eu apresento uma conta de 8, se eu estou pagando para te atender, eu vou morrer em breve. Então, se eu digo o seguinte, eu pago para te atender, tem 2 opções. Ou eu sou um irresponsável e vou quebrar, ou eu criei mecanismos outros para ser compensado, que não é uma forma republicana. Então, a partir do momento em que nós passamos a entender de fato o que é o nosso custo, quanto é que custa para lhe atender, eu não posso negociar abaixo do meu custo. Então, isso foi entregue a nós 2 dias atrás. Nós estamos agora estudando mais detalhadamente, e aí a conversa agora vai ser mais dura. Assim, dizer, olha, eu gasto para atender um paciente, tanto não me proponha. E outra coisa, não é caridade. Nós somos empresas privadas do setor de saúde. Eu quero ter lucro, não é lucro a qualquer custo. Mas eu não fiz um investimento para empatar. Eu fiz um investimento que eu espero um retorno financeiro. Então, se eu compro um negócio por 8, eu quero vender por 10, eu quero 2 de lucro. Por quê? Para que eu possa reinvestir, para que eu possa ter qualidade de vida, para que eu possa ter segurança na minha velhice. Eu sou um empresário da área de saúde, nós somos vários. E se no momento eu chegar à conclusão de que não vale a pena mais, eu vendo e vou comprar boi. Uhum. A gente vê reclamação dos planos de saúde, mas outro dia estava vendo uma lista, vira e mexe a Anvisa, ela emite uma lista, o pessoal aqui está... Não, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, falou, esses planos de saúde momentaneamente estão suspensos. São planos de saúde que a gente nunca viu. Então, tem uma quantidade enorme de planos de saúde no Brasil. Se é um negócio ruim, que não consegue ser rentável, por que surgem tantos planos de saúde assim? Façamos uma reflexão. Restaurante dá dinheiro. Farmácia dá dinheiro, deve dar, porque tem uma farmácia em frente a outra em todas as esquinas. Por que tem farmácia fechando? Eu tenho até desconfiança que essas farmácias estão lavando dinheiro. A gente tenta entender porque tem uma farmácia em frente a outra da mesma marca, né? Ou um restaurante. Então, é muito comum no nosso meio acreditar que o papagaio do vizinho é mais verde, né? Nossa, por que eu não herdei um restaurante? Olha quantos restaurantes fecharam. Né? Olha, então, assim, tem um negócio bom e ruim, tem um negócio bem tocado e mal tocado. Goiânia perdeu 7
17 hospitais no ano passado. Deve perder mais uns 10 ou 15. E quando a pessoa começa a dizer o seguinte, não, é porque eles eram mal geridos, é porque estavam mal localizados, é porque o dono você começa a entender que há uma tendência. Então, é aquele professor que 80% dos alunos fracassam, a culpa deve ser do professor, não deve ser dos alunos. O nosso mercado hoje, o mercado Goiânia, é muito ruim. Você pega Belo Horizonte, a margem de lucro lá é de 20%. Você pega Curitiba, está em 22, 23, a média nacional está entre 20 e 25, a nossa está em 4. Então, o que nós estamos fazendo errado em Goiânia? Aí vem uma nova seara. Uma característica de Goiânia é a quantidade muito grande de prestadores. Você tem em Goiânia mais de 100 hospitais. Se você for na JUSEG, tem mais de 100 entidades. São hospitais, mesmo não estão chamando de hospital aquilo que não é. Né? Então, assim, essa é uma pergunta que não tem... Vou te dizer o seguinte, você vai ficando velho no negócio, vai ficando mais cínico, você vai ficando mais descrente. Eu já procurei secretário de saúde, já procurei deputado, vamos fazer uma avaliação, vamos criar um critério, né? O que é hospital? Se o paciente não consegue diferenciar um hospital de um lugar que não é hospital, que o Estado faça isso por ele. Todos fazem contas políticas e entendem que é uma seara que eles não querem entrar. Né? Então, se o paciente não consegue diferenciar, por exemplo, não é raro uma reportagem que se diz o seguinte, a paciente foi operada e voltou 2 dias depois passando mal e precisava de uma UTI e não tinha. Aí a família diz, eu não sabia que aqui não tinha UTI, e agora que eu sei, eu quero transferir para... Não sabia, por que operou lá? Procurou saber. Então, sim, eu acho que o cidadão não sendo capaz de se proteger, o Estado deveria fazer isso por ele. Anos que eu venho tentando isso, com fracasso 100% absoluto. Ninguém no Estado, seja em qualquer esfera, tem interesse, ou demonstrou até agora o interesse, de dizer, esse lugar tem nível 1 de segurança, esse tem nível 2, esse tem... O paciente pode entrar onde ele quiser, mas ele não pode entrar sem saber onde ele está entrando. Há pouco tempo teve um exame aí, e mostrou que 30% dos médicos que se formavam não tinha capacidade nenhuma. Era capaz de procurar o coração no cérebro. Quer dizer, a qualidade dos médicos que estão indo para o mercado também deixa a desejar. Isso custa na saúde porque você procura um médico, esse médico te dá um resultado que não é aquele resultado. Você tem que procurar outro médico que dá outro resultado que não é aquele. Quer dizer, você faz também uma peregrinação que custou em cada uma dessas etapas, custou para o hospital, custou para o paciente, custou para o plano de saúde. Esse é o ponto. Quando a pessoa entende que essa conta é paga por todos, a equação muda. Essa conta não é paga pelo hospital ou plano de saúde, é paga por todos. O paciente que é mal atendido, às vezes ele não sabe que é mal atendido até quando ele lida com as consequências. Quando você diz que só 30% é incapaz, eu fico otimista, porque eu acho que é muito maior esse número. Se você não mede, como é que você sabe? Foi medida através de uma prova de final de curso em instituições de baixíssima qualidade. Nós temos hoje 400 faculdades de medicina no Brasil. Faculdade em cidade que não tem médico. Faculdade que não tem hospital escola. Imagina uma autoescola que você só vai dirigir o carro depois que você tirar a carteira. Como é que alguém se forma em medicina sem ter frequentado um hospital escola mexendo com boneco de plástico? Então, assim, precária, a situação é precária, não há vigilância, não há filtro, estão querendo criar agora o que a OAB criou anos atrás, uma prova de proficiência, mas não criaram ainda. Então, assim, lança-se no mercado atualmente 60 mil médicos por ano. Quantos desses são médicos de verdade? Você adora, qual a sua reação se você cair num pronto-socorro e for atendido por alguém que teve uma formação capenga, numa universidade que não tem hospital-escola, num professor que não exerce a profissão? Então a situação é ruim com tendência a piora, porque esse cara formado agora vai trabalhar em média por 30 anos. Média. Então se fechar agora as 400, nós vamos ter esse problema por mais 30 anos. Nós temos algo que meu pai dizia muito, meu pai faleceu em 99, meu pai era neurocirurgião e psiquiatra. Ele dizia, médico subempregado existe, desempregado não. Ele estava certo até 2025. Pela primeira vez, ano passado, eu recebi ligações de pais, mães, tios, irmãos, dizendo meu filho formou em medicina e não consegue emprego.
meu filho não consegue trabalhar em lugar nenhum, consiga alguma coisa para ele no seu pronto-socorro. Se meu pronto-socorro não contrata recém-formado. Meu pronto-socorro, a pessoa tem que ter experiência para trabalhar, e com todos os hospitais da PASEC, você evita aquele que acabou de sair da faculdade. Então agora depois eu vou te mostrar, estamos criando um programa de verificação e capacitação desse profissional. Vai sair agora em maio. Mas assim, quem é que está trabalhando para a gente? Quem são? Quem formou? Formou como? Quem é que está avaliando? Então hoje, procurar um pronto-socorro pode ser uma roleta russa. Uhum. Bom, não tem como o plano de saúde que vai pagar saber também se aquele prestador de serviço vai dar uma resolução para um problema ou se o paciente dele vai procurar outro. Então vai crescer o plano. Dá para saber. Tá, análise histórica. Eu mandei 10 pacientes, 8 morreram, tem alguma coisa de errado com aquele lugar. E comparar banana com banana, laranja com laranja. Agora, a operadora faz isso porque ela encontra barreiras. Eu ouvi ontem dentro de uma operadora dizer, eu queria descredenciar tal instituição, mas a ANS não deixa. Eu tenho que provar que ele fez, isso leva tempo e ele entra com recurso. Então, assim, existe toda uma rede de proteção ao mal profissional e ao mal prestador. Uhum. Tem como resolver? Tem. Não é fácil, não é simples, envolve questão financeira, jurídica e política. Nós temos um sistema que é muito politizado. O meio médico, na área de saúde, é extremamente politizado. Uhum. Goiás implantou no governo do Marconi Perillo a gestão privada dos hospitais públicos. Uhum. E foi alguma coisa diferente, que teve uma resistência muito grande no começo, mas hoje, depois de 20 anos, mais ou menos, quase 20 anos, que avaliação você faz da gestão privada? É considerado o terceiro setor, né? Ele não é público, ele não é privado, ele é o terceiro setor. Ele é um setor que não tem lucro, ele trabalha em uma organização social, uma OCIP, alguma coisa do tipo. Difícil responder isso de orelhada, né? Você precisa ver números. A qualidade, eu acho que em algumas instituições hoje isso é indiscutível. Se você for no CRER, se você for no HMAP em Aparecida, se você for no GOL, você vai encontrar qualidade. Qual é o custo? E o custo se justifica, aí precisa dar uma análise mais profunda, né? Então, assim, eu sei o seguinte, hoje você tem ilhas de excelência. Agora, quanto custa para manter essa ilha de excelência? Existe alternativa a isso? Eu tenho pavor de uma resposta só para tudo. Então, teve gente que um tempo atrás achou que a única resposta possível seria a organização social, para a cultura, para a saúde, para a educação, não pode existir uma resposta só para todos os problemas, provavelmente. Então, assim, foi algo válido, a qualidade está aí, ela é mesurável, o custo está aí, também é mesurável. Quem é que está discutindo isso? Então, assim, quanto é que se gasta? Tem alternativa? Pode melhorar? A assistência está no limite? Quanto é que custa um dia de internação em uma cirurgia nesse lugar? Poderia ser feito em outro lugar? Aí é um debate público que, pelo visto, interessa muito pouco aos nossos políticos e representantes. O que ficou, assim, mais batalhado, né, na cabeça do público é que uma organização social que administrasse um hospital público, ele não enfrentaria a burocracia, entendeu? Ele poderia, quebrou o aparelho, quanto é que custa essa peça? Pronto, busca a peça no lugar e instala imediatamente, o aparelho voltaria a funcionar e os pacientes voltariam a ser atendidos. Quando é gestão pública, a gente sabe que tem que fazer um processo licitatório para aquilo ali. Aí esse processo licitatório, 3 meses para ficar pronto, mais 3 meses para algum interessado vir, 3 meses para que saia o resultado do vencedor, quer dizer, 1 ano para aquilo ser resolvido. Então, nesse 1 ano, quantas pessoas deixaram de ser atendidas? Essa é a característica que as organizações sociais têm, de rapidez no atendimento de algumas demandas. Ajudou alguma coisa? Ela traz agilidade, mas qual o custo da agilidade? Porque raramente na nossa vida o atalho é a solução.
Se é um problema sistêmico, por que se busca um atalho? Por que não se trata de uma forma sistêmica o problema? Então, se o Estado foi burocratizado... Porque é muito simples, nós dois temos uma relação. Eu não confio em você, você não confia em mim. Então, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu vou burocratizar o máximo possível a nossa relação. Então, eu quero que o jurídico analise, eu quero que o administrativo analise, eu quero um contrato com 500 folhas, eu quero 15 testemunhas e... Como eu não confio em você, eu vou embutir um custo maior. Porque quando você fizer aquilo que eu tenho certeza que você vai fazer um dia, que é me roubar, eu vou ter uma reserva técnica que eu construí. Isso é a lógica de mercado. Então, por que ninguém confia em ninguém? Porque existe um mecanismo que possa trazer confiança a esse sistema. A única resposta é OS? Eu não acredito. OS resolveu o problema, era para ser um patch, era para ser uma solução temporária até que uma solução definitiva, e hoje se vê como a solução final. Então, assim, hoje, quanto é que custa um paciente internado num leito? Essa análise é interessante fazer. Paciente com pneumonia internado num hospital de OS, e no hospital do Estado, e no hospital privado, quanto é que se gasta, quanto é que se recebe? Essa é uma conta que raramente se faz hoje em dia. Pessoas dizem, não, tem qualidade. Qualidade tem, eu posso construir, você está com frio, eu posso acender uma fogueira aqui. Eu posso acender uma fogueira com madeira, eu posso acender uma fogueira com pilhas de dinheiro, eu posso acender qualquer coisa que pegue fogo. Agora, esse calor é proporcional ao investimento que foi feito? Esse calor se justifica? O que é melhor, gastar madeira, carvão, gás ou dinheiro? Então, não se pode analisar apenas o resultado, sem analisar o processo e o custo desse resultado. O problema no Brasil, e esse é um negócio terrível, é que o poder público, ele se politizou de tal forma que os cargos públicos servem para acolher aqueles que são do partido ou trabalharam para a eleição. Nunca são pessoas com eficiência naquilo que vão ocupar. Isso é um problema sério. Então, talvez a busca por organizações sociais seja isso. Não, pelo menos a organização social, em tese, ela vai ter gente que tenha eficiência, não vai ter burocracia e vai ter eficiência para resolver os problemas. A que custo? Mas aí, aí é que está. Se você não tem eficiência porque as pessoas são incompetentes, qualquer dinheiro que você gasta é muito, né? Depende. Assim, essa é a única resposta? Se é a única resposta, morreu o assunto. É a única solução? Por que existem mutirões, então? Por que tem hoje paciente maca em corredor de hospital público? Não é eficiente? Por que tem paciente internado 45 dias para fazer uma cirurgia? Onde está? Assim, é mesurado constantemente? Quais são as consequências disso? A população está se sentindo segura e satisfeita? Tem um monte de coisa que não está respondido. Então, assim, uma solução que eu entendo que é uma solução emergencial virou a prática de mercado. A gente falando de funcionalismo público, eu adoro o que eu faço, eu não me imagino fazendo outra coisa além do que eu fiz. Mas no momento de desespero, na madrugada, com conta para pagar, por que eu não fiz um concurso público 30 anos atrás? Tem um salário hoje que tem esse alto funcionalismo público com 3 férias por ano, estabilidade no emprego, taxa de jaleco, taxa de livro, taxa de viagem, taxa de peru, taxa... Então, sim, nós temos hoje uma casta que tem uma estabilidade, uma segurança financeira, coisas maravilhosas, e nós temos gente que se arrisca hoje. Eu estava discutindo isso pouco tempo atrás com uma promotora pública. O médico não quer vir para o interior, o médico não quer. Se for minha senhora, se eles recebessem o que a senhora recebe, talvez eles viriam. Não vem não. Eu falei, vem. Não vem, porque promotor público começa no interior, ele vai melhorando, ele vai migrando, no meio da carreira ele já está na capital, ele já tem uma chance de virar procurador. O médico que está no interior vai morrer no interior, ele não vai ascender para coisa nenhuma, um dia o prefeito não paga ele porque vai fazer uma campanha, ele quer interiorizar faculdade no quinto dos infernos, porque o cara quando formar fica aqui, não, ele forma e vem para a capital, ele não vai ficar lá. Então, assim, tem toda uma distorção no sistema que precisa ser tratada. E para todo problema complexo, essa frase não é minha, né? Tem uma solução simples, elegante e errada. Né? Mas nós temos, você tocou num assunto interessante, que são pacientes que esperam ou em macas, em hospitais, ou em casa, sofrendo, e enquanto não acham um leito ou de UTI ou uma chance de ser operado. Tem tantos hospitais, tem tantos médicos, tem dinheiro à beça. Por que ocorre isso? Boa pergunta. Mas agora, no período que nós estamos de campanha eleitoral, essa é uma pergunta que precisa ser feita o tempo inteiro.
Por que isso? Cadê o dinheiro? Está indo para onde? Está sendo gasto como? O que é saúde de fato? Eu fico vendo cirurgias de separação de gêmeos, quanto é que custa isso? Vem para Goiás da onde? O estado que está mandando está pagando? Isso curaria quantos pacientes com câncer poderiam ser tratados? Tem tanta coisa que ninguém pergunta nada. Tem tanta coisa que se aceita como fato consumado e vida que segue. Né? Então, sim, hospital público que é tocado por OS, que tem uma estrutura espetacular, quanto é que custa isso? Dá para fazer quantos outros hospitais? Né? Não, porque a instituição tal, que ela é um bicho, ela quanto é que custa isso? Ninguém, as perguntas se fazem e não chegam até mim. Então, sim, agora em época de campanha eleitoral, saúde volta a ser o assunto do momento. Né? Saúde, só tem 2 pessoas que falam de saúde. Político em época de campanha e pessoas doentes. O resto não quer saber. Saúde, ela está junto com segurança. Numa pesquisa recente agora, sim, entre as preocupações do eleitor brasileiro. Sim. Saúde, segurança e saúde, bem próximos, essas 2 preocupações. Sim, e do político em época de campanha. Está chegando a época do ano... O político vai falar muito, ele pega pesquisa, se interessa pelo tema desses aí... Mas tem uma hora que você enche o saco. Então, agora está chegando aquela época do ano que deputado que você não vê há 3 anos e meio começa a aparecer. Né? Meu amigo, vamos fazer uma reunião, eu não voto mais. Se eu não voto mais, eu não posso pedir mais voto. Eu fiquei 7 anos da minha vida sem votar. E aí eu fui convencido de que tudo estava ruim porque eu era um irresponsável, que não votava, Aí não só comecei a votar, como comecei a fazer campanha para pessoas que eu acreditava que Não, piorou, então agora eu não voto mais, não peço campanha, não vou em reunião, cansado dessa rotina de deputado que fica andando em carro com sirene, viajando para o mundo inteiro, fazendo 2 sessões por semana e que só aparece na época da eleição porque agora a saúde é prioridade. E esses caras precisam ser cobrados. Você pega hoje um Alego com 5.000 funcionários... Que não são concursados, tem muitos que é. Bicho, não sei se você tem 40 deputados, ou 42 deputados, e 5.000 funcionários para cuidar deles. Esse povo podia estar em um hospital, não podia estar num posto de saúde, precisa de 3 carros para cada deputado, com sirene e viagem para o mundo inteiro. Há uma distorção monstruosa entre a necessidade de quem paga o imposto e quem recebe. Há uma desconexão. Então, assim, tem várias perguntas que para mim estão sem resposta. O Bruno Peixoto, que é o presidente da Assembleia Legislativa e tem pretensões outras, né? Ele dá um tapa na cara do eleitor, o que paga o imposto, o que paga essa farra dele, porque ele ampliou exponencialmente o número de não concursados, de assessores, em cargos comissionados. E custa caro para nós. E ele quer o seu voto. Seria bom que você não desse, né? Se você puder, não dê voto para quem usou o seu dinheiro indevidamente apenas para aparelhar a Assembleia Legislativa, deu carros de último tipo para os parlamentares e, bom, se você tem uma doença, se você está com um parente esperando aí um leito de hospital, um médico, uma cirurgia, uma consulta, pode saber que o dinheiro que iria para essa cirurgia, para esse leito, está sendo gasto com funcionários na Assembleia Legislativa de Goiás. Mas essa associação, vamos chegando, vamos funilando. O senhor está no conselho, sim, o senhor esteve na presidência, né? Vamos falar o nome da associação, porque é o nome comprido, Associação de Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás. O senhor já fez um spoiler aí dizendo dessa pesquisa que está sendo feita de custo. Sim. Mas agora vamos para a parte prática. Isso pode resultar que analisar o quê? Chama os planos de saúde, chama o governo, que é o que tem dinheiro, chama os prestadores de serviços, que são vocês, hospitais, e vamos botar numa mesa redonda e ver se nós chegamos a um ponto? Não posso ser contraditório, dizer que tem uma resposta simples, uma bala de prata, certo? Primeira coisa, desde 2 dias atrás, nós temos algo que mostra e precisa ser destrinchado. Então a reunião está marcada para o dia 10, se eu não me engano, para se destrinchar o estudo. Que custa, quando custa... O SUS? Não. O custo de atendimento. O paciente entrou no meu hospital depois que teve a pneumonia. Quanto custa para eu cuidar desse paciente? Da internação à alta. O paciente teve um AVC ou teve um infarto. Ele teve um derrame cerebral ou teve um infarto. Quanto custa para eu cuidar dele? Porque se ele custa 10 pitangas
eu estou gastando 15, ou estou recebendo 8, há um descompasso, não há equilíbrio. E isso na conta não fecha. Então, agora, só agora não. Nós tentamos equilibrar esse jogo. Chegou num ponto em que olha, eu não sei mais se é justo ou se não é. A operadora diz que deu um reajuste, ela diz que está em dificuldade também, porque o governo... Então, um monte. Agora nós temos um estudo. Eu não posso trabalhar abaixo do meu custo. Qual é a próxima etapa? De uma forma idílica, seria envolver a todos. Eu lhe chamar como usuário do IPASGO, que você me disse que é, e dizer, você está pagando quanto? Você olha, cara, assim, o que você está pagando é mais do que suficiente. Ou o que você está pagando não custeia nem o seu tratamento. Você precisa brigar por isso. Porque o que vai acontecer no final das contas? 7 hospitais fecharam, mas 10 ou 15 vão fechar. O funil está funilando, vão afunilar, as coisas estão afunilando. O que eu ouço muito? Pessoas me ligam e dizem, eu estou aqui com meu pai no seu pronto-socorro e não tem vaga. Eu estou aqui no Hospital do Coração, no Anis Rácio, no Santa Helena, no São Francisco, no Samaritano. As pessoas procuram sempre os mesmos hospitais. Estou aqui no Santa Bárbara, no Hospital da Criança, e não tem vaga. Eu digo, hospital bom não tem vaga. Eu conheço hospitais com vaga, você quer ir lá? Hospital e restaurante que esteja vazio, é melhor sempre evitar. Então, assim, hoje, você pega, as pessoas já têm uma certa noção do que é seguro para elas. E elas precisam entender que se não tem vaga, tem algo de errado acontecendo. Porque um hospital que tem o máximo recomendado de ocupação no hospital é 85%. Acima disso, você perde massa de manobra, você sobrecarrega a sua equipe, você tem um desgaste. Por que tem hospitais com 95%, 97%, 110% de ocupação? Então, assim, todo o ecossistema precisa ser discutido, porque o reconhecimento do trabalho ele vem de diversas formas, inclusive financeiro. Um lugar onde todos os pacientes estão entubados num respirador grave, recebe a mesma coisa, que estão todos deitados assistindo televisão, jogando baralho e recebendo visita, tem alguma coisa de errado. O sistema precisa olhar para o sistema. E a palavra que junta tudo numa questão só é sustentabilidade. Se alguém está pagando a conta enquanto o outro usufrui, a conta não vai fechar. Então nós precisamos sentar e rediscutir o sistema. Tem como fazer isso sem o usuário ou seus representantes? Não conheço. Se você, como usuário do IPASGO, ou da Unimed, ou do Bradesco, não começar a questionar o que você paga e o que você recebe, nós temos pouca capacidade de manobra. Nós sofremos uma pressão muito grande das operadoras. Nós ouvimos recentemente, se quiser parar de atender, tem 100 hospitais aqui, eu pego outro. E o usuário está satisfeito se isso acontecer? Se ele mudar de hospital, ele fica... Então, sim, digo para ti com muita tranquilidade, se o usuário se envolvesse de fato naquilo que ele recebe... Te conto uma história que você vai entender. Estou num evento da CIEG tem um tempo atrás, e um amigo disse, quero te apresentar esse cara aqui, tem uma história interessante para contar. É um grande empresário aqui em Goiânia. Então conta essa história. Ele diz, rapaz, eu moro no Alphaville, e eu comecei a sentir uma dor no peito muito grande, meu vizinho que é médico, você está infartando. Aí nós ligamos para o meu plano de saúde, ligamos para o SAMU e ligamos para o Corpo de Bombeiro. E aí meu plano disse, 1 hora a ambulância chega aí. O SAMU disse, eu estou com uma ambulância que foi doado pela FIFA, que é uma ambulância cardiológica, passando na porta, ela vai te atender. E o bombeiro não sei o que, a ambulância entrou, já fez exame em mim no caminho, eu já fui para o hospital, que é um dos hospitais da PASEG, e fui tratado e eu estou bem aqui, que maravilha. Eu disse, que história bacana. Você paga quanto de plano de saúde por mês? Falei, meu plano é empresarial, eu gasto R$150 mil por mês com plano de saúde. Eu digo, aí você ligou para sua operadora, e ela disse que é 1 hora, aí você deu a sorte do ambulância do SAMU estar na porta. Você sabe que a chance de infartar de novo, que você já infartou uma vez, é grande. Você acha que você vai dar essa sorte? Que se ligou para sua operadora para questionar o porquê que ela disse que ia levar? Não. Você já parou para, saindo dessa sua euforia de ter sobrevivido por um golpe de sorte e questionado o sistema que hoje você paga R$100 e tantos mil por mês e não lhe atendeu?
Falou, não tinha pensado nisso. Então as pessoas precisam pensar mais na saúde, porque a hora que ele está doente, ele te liga 3 horas da manhã de um sábado, talvez já seja tarde demais. Então questione: o que eu pago está certo, o que eu pago está chegando aonde tem que chegar, o que eu pago é justo, o que o hospital recebe é justo, o que o médico recebe é justo. Se as pessoas não perguntarem isso, junta dinheiro para ir para São Paulo a hora que você precisar, porque aqui em Goiânia está difícil sobreviver. Só para concluir essa sua explanação aí, eu desconheço uma associação de clientes de plano de saúde, né? Para que eles pudessem ter uma força, porque individualmente é muito difícil você chegar na Unimed, chegar lá no IPAS e falar: vocês não estão me atendendo direito, olha o Unimed, entendeu? Na vida, sei lá. Eu adoraria. Procurei uma época, tentamos estimular a criação do comitê de pacientes, é muito difícil. As pessoas querem reclamar quando elas estão doentes. Quando elas estão saudáveis, elas não querem ouvir. É igual aquele cara que começa a usar camiseta violência não quando ele perde um parente. Né? Ele não se importava com aquele assunto até aquele dia, a partir daquele dia ele se importa, mas ninguém mais se importa porque a violência só atingiu a ele. Há uma baixa empatia social. As pessoas que falam em doença são só 2, o doente e o político em época de campanha, o resto não quer saber. Então, obrigado por ser uma exceção que não está nem doente, nem é político em época de campanha, que me chamou aqui para discutir saúde. É um privilégio. Que bom. Dr. Raical Elon, que é cirurgião geral, é dono do Hospital Santa Mônica. Herdeiro, eu não construí, eu herdei. Pouco mérito, não. O herdeiro é a pior profissão do mundo. Porque se tudo der certo, seu pai deixou tudo para você. Se tudo der errado, você é um bosta que seu pai deixou tudo para você. Ô, situação. Não tem como acertar. Foi um enorme prazer ouvi-lo, aprender muito, né? Discutir um assunto que é fundamental, é relevante, é um assunto que está entre as preocupações maiores de qualquer brasileiro. Prazer enorme, obrigado pelo convite. É uma catarse, você poder falar. Se tiver uma pessoa ouvindo que tenha sido sensibilizada, eu sei que tem muito mais do que uma pessoa ouvindo, valeu 1000 vezes. Então, obrigado pelo convite, estou à sua disposição, a associação está à sua disposição, esse assunto precisa estar em voga. As pessoas precisam preocupar menos com carro, menos com viagem, menos com casa em condomínio e mais com saúde, porque elas vão precisar. Isso é questão de tempo. Doutor Raical, grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Para você que acompanhou, por favor, se inscreva no canal. Não custa nada. Compartilhe, comente. Você ajuda a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios com o D-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.